Gente, bom dia de novo. 大家早安 Todo mundo já deu bom dia para Jesus? 啊！ Todo mundo já deu bom dia para Jesus, né? 大家都已经说早安了吗？ Então diga bom dia também para o irmão do seu lado. 跟旁边的人说早安，早安，bom dia，bom dia， 早安，早安。 Não é bom a gente já acordar e já estar com o nosso irmão em Cristo? Não é bom quando a gente acorda já com nossos irmãos em Cristo? Eu vou virar isso, porque eu não ouço. Vai ficar na frente. É que no palco vai falar também, ele fica na frente. Vai. E ontem mesmo a gente estava falando sobre a graça da salvação de Cristo. 昨天我们讲到这个耶稣里面的救恩。 Quantos ficaram se sentindo muito agraciados? Quem sentiu uma profunda gratidão? 谁真正是被上帝的话感动，非常感恩的？ Que esse Deus, esse Jesus que é o Rei dos Reis, ele se humilhou, morreu em morte de cruz por amor a nós. 这个万王之王、万主之主，为我们受最大的这样的一个受刑来拯救我们。 E a vida que nós temos hoje é a vida que Ele nos deu e pertence a Ele. A vida que nós temos hoje é a vida que Jesus comprou e pertence a Ele. 我们今天所有的生命是耶稣用宝血赎回买回来的。 Então, se hoje você tem vida, a gente tem que agradecer muito ao Senhor. 所以我们非常感恩，我们要来这样的一个回应神。 Vamos nos pôr de pé? 我们请大家站起来。 E só para quem estiver feliz, tá? E só para quem estiver feliz. 就是要大家真正非常喜乐的来唱哦。 Porque 喜乐吗？ Porque todos e tudo o que tem fôlego 有还有气息的， louve ao Senhor. 都要赞美 Amém? 神，哈利路亚。 Em chinês. Lembrando de ontem, hein? 凡有气息都要来，赞美主，赞美主。凡有气息都要来，赞美主。Português，赞美主。Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar. Louve ao
xixi, tô eu lá, também tu. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Então somos nós. Então seremos nós. Amém? Porque hoje Jesus, ele morreu, mas ele vive e ele vive em nós. Ele nos 耶 dá a 稣已经 verdadeira 复活 vida. 了，而且他已经活在我们当中。 Ele nos resgatou. E vamos celebrá-lo. Amém? 我们来 Cristo 欢庆 vive. 他。我知他已救赎我，宝血已洗净我罪，我相信，我相信，羞辱他为我挪开，痛苦已得到释放，我相信，我相信。 我靠着信心，是因为我主，你的掌胜利，我就主活着，我就主活着，我就主活着，我就主活着。 Eu sei que Ele me resgatou, seu sangue e meus pecados cobriram. Nisso eu creio, sim eu creio. A minha vergonha levou, e em seu nome curou minha dor. Nisso eu creio, sim eu creio. Levanta a bandeira, Jesus, a morte venceu, Cristo vive em mim, 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 Cristo vive em mim. Minha carga Ele tirou, levantarei e sobre este monte dançarei e verei seu reino vir. What you do, 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 what you do,释放我重担，与你分享。我站立在高山顶上，见你我站立。我就主活着， Declare isso na sua 我就主 vida. 活着，我就主活着，我就主给你，Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo
cheia de poder nele, amém? 阿门。神是复活我们活出他的丰盛。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永远满有能力。有耶稣在我里面活着，我永在这里。Em meu Salvador, minha esperança está, pois eu creio que Ele é minha paz. Em Cristo Jesus eu posso me alegrar, pois para sempre vive em mim. Declaro Cristo vive em mim, é maior do que tudo que há. Não pertence a este mundo, exalto a Cristo Jesus. Declaro Cristo vive em mim, é a fonte que flui poder. Com Cristo vivendo em mim, sei que vou prosseguir. Senhor, que habita em mim, derrubou toda obra do mal. Senhor, que habita em mim, me concede vitória sem fim. Senhor, que habita em mim, derrubou toda obra do mal. Senhor, que habita em mim, me concede vitória sem fim. 我住在我里面，没有惧怕的战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕害的神有余。有主在我里面，没有惧怕的战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕害的神有余。在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永远满有能力。有耶稣在我里面活着，我永远这里。Declaro Cristo vive em mim, é maior do que tudo que há. Não pertence a este mundo, mas alto a Cristo Jesus. Declaro Cristo vive em mim, é a fonte que flui poder. Com Cristo vivendo em mim, sei que vou prosseguir. Com Cristo vivendo em mim, sei que vou prosseguir. Com Cristo vivendo em mim, sei que vou prosseguir. 有耶稣在我里面活着，我永远这里。Nós temos vitória já dada pelo Senhor. 我们知道，我们的神是得胜的神。 Mas isso foi alto preço. Foi por alto preço.
高的代价。Ele é digno. 感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全只下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你的恩双手，宝血洗净我无悔，使我了解你完全包容赦免。圣羔羊配得坐在宝座上，走带着尊贵冠冕，你做王到永远，来尊重赞美耶稣生儿子，从天降下被你施加，圣羔羊配得，圣羔羊配得。Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor.圣羔羊配得，坐在宝座上，头戴着尊贵冠冕，你做王到永远，来尊重赞美耶稣生儿子，从天降下被你施加，圣羔羊配得，圣羔羊配得，圣羔羊配得，圣羔羊配得。 Nesse momento, enquanto os instrumentos continuam, que a igreja levante em alta voz, dizendo que o Senhor é digno.
常弹琴的继续弹的时候，我们每一个人开口来高举神，说主啊，你是配得我们的赞美的， Digno é o Cordeiro 你是羔羊配得我们的赞美。 que morreu, mas ressuscitou. E hoje está sentado no trono. 你在宝座前，你在宝座前的羔羊是配得我们的赞美。哦，主啊，你是配得我们的赞美。主啊，没有人像你，真是伟大可畏，还爱我们，赎罪的羔羊。哈利路亚。 para que nós tivéssemos livre acesso e pudéssemos herdar o teu reino, Senhor. Queremos responder ao teu amor nessa manhã, Jesus. Oh, xararara. Oh, xerebaradecante, delegação. Senhor Jesus, nós te adoramos nas Oh, maiores xiriri. alturas. Elevamos o seu nome porque tu és digno. Xararara. Tu és o Cordeiro digno de toda honra. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Digno é o Senhor, teu nome adorarei. Digno, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor. Digno é, igreja, cante em mim.
dissipa as trevas, vem incendiar. Esse nome que é digno, ele é cura, declaro. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Em chinês. Ni mi shi quan le, ni mi shi yi zhi, ni shi shen yu.道成你道大，观照进黑暗，眺望复兴。你名是全能，你名是医治，你是生命。道成你道大，观照进黑暗，眺望复兴。我只想要高耶稣之名，在每个心思意念中掌权，在你同在里的上平安满足，宣告耶稣。 Começa a declarar o nome de Jesus. 我只想要宣告耶稣之名，直到黑暗锁链都打破，宣告盼望和自由充满这里，宣告耶稣。你名是全能，你名是医治，你是生命。
全能，你名是医治，你是生命。让正义到达，光照进黑暗，眺望复兴。Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 荣耀耶稣，宣告耶稣。主耶稣，我们宣告你就在我们的当中。 Jesus, declaramos que o Senhor está entre nós. 主欢迎你就在我们当中来掌王权。 Senhor, bem-vindo para reinar entre nós. 主，我们来宣告，今天早上在你里面的人都要得到满足平安。 Declaramos que todos que estão na tua presença hoje vão receber satisfação e 我们 paz. 此时来宣告，在我们当中一切的黑暗权势要离开我们。 Declaramos que todo o pôr das trevas vai sair daqui. 仇敌让人的伤心、忧伤、忧郁的灵要从这里出去。 Toda a tristeza, toda a depressão do maligno vai sair daqui. 我们要宣告你的全能、你的医治、你的释放，生命就在这里， Declaramos o teu poder, a tua cura e a tua vida sobre nós. 因为你就在我们的当中， Que o Senhor está em 你就是我们的拯救， Tu és a nossa salvação. 你就是我们的医治， Tu és a nossa cura. 你让我们得到自由。 É o Senhor que nos dá liberdade. 主，我们要更多来渴慕你， Nós queremos ter mais sede de Ti. 欢迎你继续圣灵自由的来动工在我们的心中， Seja bem-vindo para continuar livre, operando entre nós. 让我们更认识耶稣，我们信心就提升； Para que mais conheçamos a Jesus e mais a nossa fé seja fortalecida. 我们更认识耶稣，我们就让耶稣来释放，让我们得到自由。 Mais conheçamos Jesus e sejamos libertos por Jesus. 谢谢耶稣， Obrigado, Jesus. 圣灵欢迎你继续来触摸我们每一个人的心， Espírito Santo, seja bem-vindo para continuar tocando nossos corações, 来建造我们的生命， edificar as nossas vidas, 在基督的恩典跟认识上继续的成长。 para que continuemos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. 谢谢耶稣， Obrigado, Jesus. 奉耶稣的名， Em nome de Jesus. 阿门， Amém 阿门，哈利路亚， Aleluia. 哈利路亚，哈利路亚，请坐，请坐。 Podem se assentar. 啊，我们请毛利文牧师 Pedimos para que o pastor Maurivan. 啊，毛利文牧师他一直都是我们非常好的一个同伴哈。 O pastor Maurivan sempre foi parceiro muito querido nosso. 啊，我们有立约，就是彼此祝福哈。 Nós nos comprometemos a abençoar um ao outro. 啊，他一直就是在圣短的他们有在那边建立教会、儿童事工啊、遇见希望的事工，我们都有在一起来参与。 Então, a gente tem participado tanto do Ministério Infantil de Cura e Libertação, 翻译后边。 do Vai Hope. 那我们很高兴，他这次来可以来一起来服侍，来向我们传讲信息。 Nós estamos muito felizes que ele pode estar aqui conosco compartilhando mensagem. 我们常常在祷告中在祝福他们，跟他们的家、他们的在那边的服侍跟教会。 E nós temos orado pela família, pela igreja, pelo ministério dele. 啊，他也一直都没有忘记我们，一直在为我们祷告。 E ele também nunca esqueceu e sempre tem orado por nós. 我们今天来领受神的话，阿门。 Vamos hoje receber a palavra de Deus. 我们鼓掌一下，欢迎他。 Glória a Deus. 荣耀神， Glória a Deus. 荣耀神。 Eu quero agradecer ao pastor Chang, pastora Naquan e à Igreja Pão da Vida, 啊，我要感谢这个张牧师师母跟灵粮堂， porque através do amor que eles têm, eu estou aqui. 啊，也是借着他们的爱心，所以我今天能在这里。 Quero agradecer o amor de vocês e o carinho de vocês. 啊，也要感谢我们教会对你们这个贵会对我们教会的爱心。 E para mim é uma honra muito grande estar aqui. 啊，我今天能在这里，真正感觉到很荣幸。 E
falar para vocês é uma grande responsabilidade também. 来对你们团讲也是一个很大的责任， Que eu só posso falar o que Deus manda falar 因为我只能讲神要我讲的， e não o que eu penso que eu devo falar. 也不是我想要讲的。 E quando o pastor Chang me falou do tema, eu fiquei maravilhado. 当这个詹姆斯跟我分享我们今年的主题的时候，我真正觉得很高兴。 Vivendo pelo Espírito, 我们就是靠着顺着圣灵而生活， empoderados pelo Espírito 让 Santo, 圣灵来充满我们， vivendo as promessas de Deus. 活出神一切的应许。 E acredito que todos nós estamos aqui para isso. 我相信我们在这里就是要追求这个。 Então dá um sorriso aí para o seu irmão e você vai receber do Senhor. 你跟旁边的弟兄姐妹，你会伸手领受这个恩典祝福。 Manda toda a tristeza embora agora. 你跟旁边的人说，让一切的伤心都离开我们。 Amém. Glória a Deus. 荣耀神。 Antes de ler o texto, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. 还没有读这个圣经以前，我要跟大家问一个问题： Quem está desempregado aqui? Levanta a mão. 这里有失业的吗？ Alguém que não tem emprego? Oh, todo mundo empregado. 大 Alguém? 家都有啊。 Não tem ninguém. 没有，感谢主。 Glória a Deus. 荣耀神。 Outra pergunta: quem é solteiro ou solteira aqui? Levanta a mão. 这里还单身的人，请举手。 Bom, vocês, os casados só esperam um pouquinho agora. 已婚的等一下哈。 Eu vou fazer umas perguntas para os solteiros. 我现在就要向这些还没有结婚的人说话。 O que vocês pensam todo dia? 你每天在求什么？ Casar, não é? 我要结婚。 Os solteiros pensam em casar. 这个还没有结婚的人都想结婚。 E a segunda pergunta: o que você faz para casar? 然后我说，你要结婚，你准备了什么？ No caso dos jovens, vão visitar outras igrejas. 有一些男人就去别的教会去。 Você se prepara para isso. 因为你就是为这个准备， Você pensa no futuro. 因为你在为你的将来在着想。 Agora uma pergunta para os casados aqui. 现在已经来问这个已婚的人 Quem é casado aqui e não tem filhos? 有没有结婚的人还没有儿子？举手。有几个。 E não tem filhos. 没有儿子的O que vocês esperam? 你们在期待什么？ O que vocês pensam todo o tempo? 你在想什么？常常在想什么？ Ter filhos, né? 想说能生一个孩子。 Esperam ter filhos. 你们是期待有一个孩子。 E o que vocês fazem para ter filhos? 那你知道要有孩子要准备什么吗？ Se o médico disser que você não pode, você vai tentar a cura. 如果医生说你不能生育的时候，我来看什么方法来医治他。 Você era solteiro, pensava em casar. 你一个单身的人想结婚， Quando você casou, você pensa em ter filho. 你结婚以后想要有孩子 E quando você tem filho, o que você pensa? 当你有孩子的时候，你想什么？ Você espera que eles cresçam. 你希望他们又长大， Você espera que eles se profissionalizem. 然后有一个好的职业。 Em resumo, todos nós ficamos pensando no futuro. 讲来讲去，我们每一个人都在想我们的将来。 Nós só pensamos no futuro. 我们常常想我们的将来怎么办？ Nós nos preparamos para o 我 futuro. 们就为将来在预备。 Quem é solteiro pensa em casar. 单身的人要结婚， Quem é casado pensa em ter filho. 结婚的人要有孩子， Quem tem filho grande pensa em ter neto. 然后这个有孩子长大了要有孙子。 Todos nós pensamos no futuro. 我们每一个人都在想将来。 Quem está sem emprego procura um emprego. 没有工作的人要找工作， Quem já está empregado procura uma promoção no emprego. 有工作的人要想到一个能升职。 Nós nunca paramos. 我们都是停不下来， Nós sempre pensamos no futuro. 我们常常为将来在着想， Sempre pensamos lá na frente. 我们想到前面去。 E o maior ingrediente da fé é o futuro. 你知道吗？信心最大的这个什么食物不是材料就是将来。 Porque o autor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas, é a convicção das coisas que se esperam. 所以呢，这个希伯来书说，我们的信心就是这个还没有看见的确据。 O que eu espero é o futuro. 我在等候的就是将来。
Eu espero alcançar alguma coisa. 我希望能达到那个地方。 O verdadeiro crente sempre vive esperando alguma coisa. 真正的信徒他是有期盼的， Ele nunca pode dizer eu estou pronto. 而不是说啊我已经觉得好了， Sempre há algo mais. 因为我们要更追求更多。 E quando pensamos no Espírito Santo é a mesma coisa. 当我们在讲关于这个圣灵的时候，也是这样。 Quem acha que já está cheio do Espírito Santo, está suficientemente cheio. 啊，有人说我已经被圣灵充满了，已经够了。 Todos nós esperamos mais, amém? 我们渴慕更多。 E o Senhor quer nos falar nesses dias aqui. 那今天这几天，上帝要向我们说话。 Começou ontem à noite, 昨天开始的， falando sobre o sangue de Jesus, 然后讲到这个羔羊的， falando sobre a obra de Cristo. 我们讲到这个基督的十字架的工作。 E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor disse para mim. 那我今天要跟大家来分享神要我分享的 No texto de Joel, capítulo 2. 啊，就是在这个约珥书的第2章 Nós vamos ver até amanhã todo o capítulo 2, 啊，到明天我们会把整章来读完 dividido em 3 mensagens. 啊，我们分成3段的信息。 A primeira mensagem é sobre a volta de Jesus. 第一个信息就是耶稣的再来， Jesus já veio uma vez 耶稣已经来了， e ele subiu aos céus, 然后他已经升天了， mas ele vai voltar 但是他还要再来， e nós esperamos a volta 我 dele. 们在期盼他的再来， Nós vivemos para o futuro. 我们期盼的这个将来， Nós vivemos agora esperando o que vai 我们也 acontecer. 活着现在，但是我们为将来来预备。 A segunda parte da mensagem 第二个信息， é como nós devemos viver no presente. 所以当我们在期待将来的时候，我们现在要怎么生活？ E a terceira parte da mensagem 第三个部分 é o que aconteceu com o verdadeiro crente no passado. 就是过去真正的信徒他们所发生的事情， Porque o poder do Espírito Santo 因为圣灵的大能 não é futuro, 不是给将来的， é passado. 是已经发生的， Já aconteceu. 已经发生了。 Joel 2 já se cumpriu. 约珥书的预言已经成就了 O apóstolo Pedro falou isso, 啊，这个保罗已经这样的了啊，这个彼得已经这样的印证了 que o dia de Pentecostes foi o cumprimento de Joel 2. 啊，这个五旬节就是应验约珥书的第2章的预言。 Por isso essas 3 mensagens. 所以这3个信息， Eu vivo para o futuro, 我期盼将来 a volta de Jesus. 耶稣的再来。 No meu presente eu tenho que saber como eu devo viver. 那但是我现在我怎么好好的生活来预备？ E eu só posso viver um presente 那但是我现在要活得好， cheio de poder 只有靠圣灵充满， se eu entender que Deus já me deu o Espírito Santo. 因为我知道圣灵已经降下来了。 Então vamos ler o texto de Joel 2, 我们来看这个约珥书的第2章 do versículo 1 até o 11. até 11. 第2章的第1节到11节。我的 PowerPoint Vai ser colocado ali? 没有啊，对对，好，我们这个我们自己用我们的圣经哈，来拿圣经来看。那好，我们一起来读好不好？2章1节，来，你们要在西安吹角，大家翻到了吗？第2章第1节啊，打开自己的圣经，所以这次圣经会用很多哈。你们约珥书的第2章，我们从第1节读到第11节，好不好？先来中文，来，你们要在西安吹角，在我圣山吹出大声，国中的居民都要发抖，因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一对蝗虫，又大又强，从来没有这样的，以后直到万代也没有。他们从前面如烧灭，后面如火焰未到以前，地如伊甸园，过去以后成了荒凉的旷野，没有一样能躲避他们的。他们的形状如马，奔跑如马兵，在山顶喷爆的响声，如车辆的响声，又如火焰烧焰的响声，好像强盛的民把阵预备打战。
他们一来，民就伤动，脸都变色。他们如勇士奔跑，像战士爬城，各步步行，不乱队伍，并不永急，向前各行其路，直搬兵器，不偏左右。他们攀上城，上下墙，爬上房屋，进入方户如盗劫。他们一来，地震天动，日月昏暗，星无光。耶和华的发生，他的队伍甚大，成就他命的是强盛者，因耶和华的日子大而可畏。好的，到11节而已，谁能解答吗？ Amém. Vamos ler em português aqui, todos nós, até o versículo 11. Vamos lá? Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora. Atrás deles, arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros de guerra. Saltam sobre os cumes dos montes. Como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha em frente, avançam por entre os dardos e, ainda que caiam, não desistem. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Vamos orar ao Senhor 我 agora. 们一起来祷告， Querido e amado Deus, 亲爱的父神， nós precisamos do Senhor agora, 我们需要你， para que o Senhor fale aos nossos corações. 你向我们心来说话。 Nós sentamos agora aqui, 我们在这里坐着， como Maria sentou aos pés de Jesus, 就像玛利亚在耶稣的脚前 para ouvir a sua voz. 来听你的声音。 Nós queremos realmente saber 我们真正要知道， como devemos esperar a volta de Jesus. 我们如何来期待你的再来。 Como uma mulher que gostaria de ficar grávida, 就像一个女人在等怀孕的过程， como um desempregado que quer muito emprego, 就像一个没有工作的要期待工作， como um doente que quer muito a sua saúde, 就像一个有疾病的人期待得医治， como um faminto que quer o alimento, 就好像一个挨饿的人要想到得到饱足， como alguém que tem uma insônia que quer muito dormir. 就好像一个睡不着的失眠的人很想睡着。 Nós realmente queremos saber 我们真正要知道 como esperar a volta de 如 Jesus, 何来等候你的再来， como viver para esse futuro tão perto. 我们怎么预备这个很近的将来。 Por isso nós precisamos de Ti. 所以我们现在需要你。 Foi falado aqui nessa manhã 主啊，今天早上已经讲了 sobre os pecados, 啊，我们的一切的罪恶， no salmo que Davi escreveu. 就像大卫所写的诗篇。 Quem entenderá os próprios erros? 人怎么知道自己的过错呢？ Quem vai compreender esses pecados ocultos? 人怎么知道心中隐藏的罪呢？ Assim como Davi pediu,
就像这个大卫这样向主你来祈求， Nós pedimos que o Senhor nos livre dos pecados intencionais 主啊，你这是帮助我们来在这个有意识的这个罪恶得到释放， e até dos pecados ocultos. 包括那些我们隐藏的罪恶。 Toque em nosso coração 主啊，你来触摸我们的 e 心。 nos ensine nesse acampamento 主啊，在这个退休会的时候，这段时期教导我们， como viver cheios do Espírito 我 Santo, 们如何靠圣灵 amando a Jesus, 来活出爱耶稣的 vivendo em santidade, 生命跟圣洁， buscando crer 让我们来寻求相信你 em cada detalhe da sua palavra. 我们来你相信你话语的每一个细节。 Muito obrigado, Senhor, 谢谢主你， porque o Senhor nos convidou para esse acampamento. 主啊，我们来这里是你邀请我们来 É tempo de descanso, 是一个休息的时间， de pararmos nossos trabalhos, 停止我们的工作， nossos afazeres, 停下我们的责任， sentar aos seus 我 pés, 们就是单单坐在你脚前， ouvir a sua direção 来聆听你的指引。 e sair daqui na segunda-feira 当我们从这里星期一回去的时候， com uma nova perspectiva de vida, 我们有一个对人生有新的展望， novos sentimentos, 有新的感受， novos pensamentos, 新的心思意念， nova vontade de viver, 新的意志来为你活， novas maneiras de reagir 让我们有一个新的方式来反应， diante dos problemas 回应一切的问题， e perante os olhos deste mundo. 而且是活在世人的面前。 Precisamos do Senhor. 我们需要你， Fala-nos, Senhor. 向我们来说话， Queremos te ouvir. 我们要聆听你， Oramos em nome de Jesus. 奉你的名祷告，阿门，阿门。 Então, nós já chegamos a uma conclusão de que todos nós vivemos para o futuro. 我们已经下了结论，说每个人都为将来在预备而活。 Quando somos crianças, pensamos em crescer. 我们小孩子的时候，我们想要成长； Quando crescemos, pensamos em amadurecer. 我们成长的时候要更成熟； E quando amadurecemos, pensamos em passar o que sabemos para os outros. 那我们有成熟有经验，我们就想要把这个传给下一代。 Em todas as nossas ações, sempre pensamos lá na frente. 我们每一个时候都在预备将来。 E isso vale para a volta de Jesus. 这个关于耶稣的再来也是同样的。 Quando crente nasce, já pensa na volta de Jesus. 一个基督徒刚出生重生，他就在预备耶稣的再来。 E quando eu uso a palavra crente nasce, eu falo da conversão. 当我说一个基督徒的重生，他是真正的生命被改变。 Todo crente fica pensando na volta de Jesus. 每一个真的基督徒都会期待耶稣的再来。 Mas o problema é que a volta de Jesus é terrível. 但是我们说耶稣再来的时候是一个很 terrível 很战惊的。 O versículo 11 de Joel 2 fala que é um dia muito terrível. Quem vai poder suportar? 那个第11节他说这是一个大而可畏的日子，谁能担当得起呢？ E por essa razão, às vezes a gente não gosta de falar da volta de Jesus. 所以很多人因为这个事情，很多人就不讲耶稣再来的事情。 Porque o texto diz que vai ser um dia de trevas, 他说这是一个黑暗的日子， de guerras, 是一个战争的日子， de nações se brigando e se destruindo umas às 就 outras, 是列邦彼此战争毁灭的日子， fome em vários lugares, 会有饥荒， crises econômicas, 会有这个经济的危机在各地， crises familiares, 会有这个家庭的危机， crises globais. 有这个全球的危机， E nós não queremos pensar nisso. 我们都不想这些不好的事情， Nós achamos que temos que pensar só nessa vida. 我们想说现在这个活得好就好了 Mais ou menos como desempregado, 就像一个失业的人 ele não consegue emprego, 他找不到工作 ele já cansou de mandar currículos, 他把很多他的什么这个履历，他履历就发了很多，但是没有用， então ele desiste de procurar emprego. 他就他就放弃找工作。 Fica aquela criancinha de 40 anos comendo a comida da mamãe, 40岁的还在家里吃妈妈的饭， acordando meio-dia, 12点才睡醒， depois vai jogar o jogo de videogame, 然后就在那边玩这个什么玩电游， vai entrar no Facebook, no 然 Instagram. 后就去社交网站这个脸书啦，什么就在那边花时间， À noite ele assiste filme, 然后睡觉以前还要看一个影片在电视， vai dormir de madrugada, 然后呢半夜深夜才去睡觉， acorda meio-dia. 然后隔天又12个小中午才起来， Ele não tem propósito. 他人生没有目的啊。
porque ele desistiu, 因为他已经放弃他的人生了， porque ele acha difícil achar emprego. 他觉得说啊，这个找工作很困难， Ele parou de se preparar. 他已经不为自己来准备了， Ele acha que não tem mais jeito. 他觉得没有用了。 Pensemos na volta de Jesus. 我们来思想耶稣的再来， Você já desistiu de esperar a volta de Jesus? 你已经放弃预备耶稣的再来吗？ Estou cansado, vai demorar para ele vir. 啊，我现在很累了，耶稣不知道什么时候要回来啊 E！quando ele voltar vai ser muito ruim. 啊，他来的时候会很恐怖的。 Eu tenho coisas ainda para resolver. 我现在很多事情要解决啊。 Se eu ficar pensando na volta de Jesus, eu não vou fazer aquela faculdade. 我如果要想说预备耶稣再来，我是不是要去读大学？ Se eu ficar pensando na volta de Jesus, eu não vou precisar ter mais filhos. 我如果想到耶稣快再来了，我就不需要再生孩子了。 E meu sonho é ter filhos. 但是我的梦想就是有孩子啊， Por isso, muitas pessoas desistem de pensar 所以很多人就放弃想这些事， que realmente vai ser um dia terrível. 因为这是大而可畏的日子。 Mas vai ser terrível para os descrentes. 但是我跟你讲，这个很恐怖、很大而可畏，是那些没有耶稣的人。 Para os crentes vai ser o maravilhoso dia. 但是给信耶稣的人，信觉得那是一个最美妙的、奇妙的日子。 E eu vou repetir a frase. 我要重复这个句子： Desde que um crente nasce, ele pensa na volta de Jesus. 当一个基督徒重生以后，他就在期待耶稣的再来。 No dia em que eu e você nos convertemos, 你信主的那一天， nós temos que pensar na volta de Jesus. 我们就要来思想耶稣的再来。 Nós vivemos para o futuro, 我们都为将来在生活， como uma mãe grávida vive esperando o bebê, 像一个怀孕的孩子要等这个孩子生出来， como o que estuda vive esperando o diploma, 像一个在读书的人，他要得到他的毕业证书， como o guarda noturno vive esperando o dia amanhecer. 就像看夜的人，他要等候天亮。 Sempre vivemos esperando alguma coisa. 我们都在期待将来的事。 E a fé é a certeza do que se espera. 那我们信心就是我们有确定我们所期待的。 Fé não é certeza do que se tem, mas do que se espera. 信心不是确定你现在有的，是确定你期待的是真的。 O que eu já tenho é a bênção de Deus. 我今天有的是神的祝福， Mas o que eu espero é a minha fé, é pela minha fé. 那我要期待将来有的是我今天的信心。 Eu espero o que eu ainda não alcancei. Hã? Eu espero o que eu ainda não alcancei. 我在期待我还没有得到的， E a volta de Jesus, eu e você esperamos. 所以耶稣的再来就是我们所期待的。 O texto de Joel nos fala algumas verdades. 这段经文给我们有一些的真理， O primeiro é toca a trombeta em Sião. 他在讲说这一个西安呢，这已经吹角了 Olha para o irmão do lado e diz assim: você é Sião. 跟旁边的弟兄姐妹说，你就是西安， Você faz parte de Sião. 你是西安的一部分， Porque os que confiam no Senhor 因为这是信靠神的人， serão como os montes de Sião, 就像西安山， que não se abalam, 它是不会被震动的， mas permanecem para sempre. 它就是常常是稳固的。 Salmo 125. 诗篇125篇， Os que esperam no Senhor, 那等候耶和华的， os que confiam no 那 Senhor, 个信靠神的， os que aguardam no Senhor, 那个就是在等候神的， são como o monte de Sião. 他像西安山。 O crente é forte, 基督徒是强壮的， toca a trombeta em Sião. 他要吹西安的角， Crentes 西安 não, 吹角， crentes não são um povo qualquer. 他不是随便的一个百姓。 Os seus olhos brilham quando falam em Jesus. 当你讲耶稣的人，你的眼睛是亮的。 Você é forte perante um mundo de fracos. 你在这个脆弱的世界，你是强壮的。 É assim que eu devo esperar a volta de Jesus. 就是我们用这样的心态来等候耶稣。 Toquem a trombeta em Sião. 你要在西安吹角， Não deixem de esperar a volta de Jesus. 你不要放弃等候耶稣的再来。 Não desistam de Jesus porque é difícil a situação. 你不要放弃耶稣，因为你现在的这个环境很困难。 Não deixemos de pensar em Jesus porque o mundo é mau. 你不要说这个世界很败坏，所以我不再想耶稣了。 Isso significa toquem a trombeta em Sião. 这就是在西安吹角， Toquem a trombeta em Sião. 在西安吹角， Uma esposa crente, 一个
基督徒的妻子， Toque a trombeta para o seu marido descrente. 她就是给那个不信主的这个先生跟他吹角。 Pai crente, toque a trombeta para o seu filho descrente. 一个信主的基督徒，他向你还没有信主的孩子吹角； Filho crente, toque a trombeta para os seus pais 一个 descrentes. 信主的儿子要向没有信主的父母亲吹角。 Crente lá na faculdade, toque a trombeta para o seu colega descrente. 你信主的人的年轻人在大学里面，你要向那些没有信主的同学吹角， Porque fazendo isso, 因为当你做这个的时候， nós estamos ficando despertos, acordados. 我们将我们做的时候，我们是苏醒的， O 我们是醒过来 O 的。 propósito da nossa vida continua vivo. 我们人生的目的还是活着的， Toquem a trombeta em Sião. 要在西安吹角， Soem o alarme no meu santo monte. 在圣山来吹出大声， Soar o alarme significa acorda. 来在这个圣山里面吹出大声，说醒过来吧， Não é hora de ficar dormindo 不是睡觉的时候， enquanto as coisas ruins estão acontecendo. 因为世界发生很多不好的事情。 A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. 圣经讲说，这个末世的时候，我们世界是会越来越糟糕的。 O sistema desse mundo está fracassado. 这个世界的系统是一直在败坏的，在失败的。 Essas crises e guerras mundiais 我们 é o que é o mundo. 我们现在世界的战争这样的多的战争，就是这个情况 Mas os crentes devem estar acordados. 啊。我们信主了，我们真正要苏醒， Deem o alarme no meu santo monte. 在圣山里就是吹出这个大声，一个提醒的声。 Tremam todos os habitantes da terra. 这个全球的民都要发抖。 Não deixa as pessoas pensarem que está tudo bem. 不要想说，哎呀，没有事情啦，都好啦。 Não está tudo bem. 其实不是你想的都很好 O rapaz correndo lá na Avenida Goiás, em São Caetano, matou 2 meninas em poucos minutos. 啊。一 Poucos 个 segundos. 最近在松改登， São Caetano. 在我们松改登的一个男孩子就在路上走一走，就杀死2个女孩子。 Simplesmente, se ele tivesse obedecido à lei dos 60 por hora, isso não tinha acontecido. correndo É, de carro 啊 correndo demais e matou 2 meninas. carro Carro. 啊， Lá 他 na Avenida 这 Goiás. 个年轻人说开车开得太快，超速就杀死了2个孩子。如果他遵守一个时速是60公里的，就不会杀了。 Se as pessoas do mundo não obedecem uma simples lei de trânsito, 所以你看，我们这个人就是那么简单的交通法律，我们都不遵守， e matou 2 jovens de 18 anos. Matou 2 jovens de 18就这 anos. 样很无故的无意中不是就这样杀死了2个18岁的女孩子， Porque ele estava dormindo. 撞死的， Porque ele não obedeceu à lei. 因为他没有顺服，没有遵守交通规矩。 O povo do mundo tem que tremer. 你知道吗？我们世界上的要学习， Nós temos que falar de Jesus para 我们 elas. 需要跟他们讲耶稣， Porque uma coisa simples no mundo 因为这个很简单的事情， é pecar, 就是大家都是要犯罪， é matar, 就是来杀害， é roubar, 就是来偷窃， é destruir a família. 就是来毁坏家庭。 Tremam todos os habitantes da terra. 世界的国民啊，要发抖， Vamos dizer para eles: o dia do Senhor está chegando. 因为耶和华的日子将到了。 Agora, nós mesmos temos que estar acordados, 但是 despertos. 我们也要苏醒， Nós temos que mostrar para esse mundo 我们要向这个世界说， o que o texto diz é um dia de trevas. 他说那一天是黑暗的日子，是忧闷的日子， O texto diz: é um dia de trevas. 有密云，有黑云，哎乌黑的日子， É um dia de escuridão. 哦，就是黑暗的， É um dia de nuvens e negridão. 哦，这个这个密云。 Queridos, um dos problemas da igreja 你知道今天教会的问题是什么？ é pensar que o mundo é um lugar muito bonito. 我们想说，哎呀，这个世界太美好。 Mas a Bíblia diz que o mundo é um mundo de trevas. 但是圣经讲说，其实我们的世界是在一个黑暗的时代。 A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. 因为为什么？因为这世的王就是魔鬼，今世的王。 E muitas vezes nós, os crentes, pensamos que estamos num paraíso. 我们还以为是我们是住在这个天堂当中 Mas quando a volta de Jesus acontecer, 啊。当这个耶稣再来的要发生， o mundo todo vai ver que é um dia de trevas. 当世界看到的时候，就说哇，
黑暗的日子到了， Não porque Jesus é trevas, 不是因为耶稣是黑暗的， mas porque naquele dia Jesus vai mostrar as trevas do mundo. 因为耶稣来的时候要让世界看到这个世界是黑暗的。 E as pessoas que se convertem é porque entendem que já estavam nas trevas. 这些已经悔改信主的，因为知道他已经是在黑暗当中需要被拯救， E o Espírito Santo tira essa pessoa das trevas e transporta para a luz. 所以圣灵就来借着耶稣拯救使人从这个黑暗的国度进入这个光明的国度。 Há uma clara diferença entre o crente e o descrente. 所以这个信主跟不信主的是个很大的差别。 O descrente já está em trevas 一个没信主的，他本来就在这个黑暗的当中， e o crente anda na luz. 但是呢，一个信主的他是在光明当中，走在光中。 Jesus nos disse: quem me segue não andará em trevas. 耶稣讲说：“那信我的不活在黑暗里， Você é luz do mundo. 你是世上的光。” Jesus disse: vocês são a luz do mundo. 耶稣说：“你们就是世上的光， Vocês são o sal da terra. 你们是世上的盐，地上的盐。 Nós não podemos pensar que o mundo é luz. 我们不要想说这个世界上是有光的， Nós somos 我们 luzes. 是世上的光， Nós somos luzeiros nesse mundo. 我们是要在这世上发光的。 Nós somos como fachos de luz nesse mundo. 我们就好像这个很多这个光在我们这个世界上， Mas o mundo está em trevas. 因为世界上是在 As 黑暗当中， famílias estão em 很多 trevas. 家庭是在黑暗当中。 Homens estão casando com homens. 哦，你看，如果男人跟男人在结婚， Mulheres estão casando com 女 mulheres. 人跟女人在结婚， E uma parte da igreja está aceitando isso. 有一些教会也在接受这个的事情， Uma grande parte da igreja. 已经有一大部分了， Porque o dia da volta de Jesus 因为耶稣再来的日子， fala também de apostasia. 也讲到这个被教的事情， As pessoas estão deixando a fé. 很多人就是来放弃他的信仰， Como aquele rapaz desempregado que desistiu de procurar emprego. 就像那一个失业的人，他已经没有信心去找工作了， Como a pessoa solteira que desistiu de procurar um casamento. 然后就像一个单身很久的人啊，不想结婚了 Ah, eu não vou casar mesmo. 啊，我没有办法结婚了， Não tem rapazes na igreja. 啊，已经没有男人了啦， Ah, eu vou ficar para titia mesmo. 啊，我要做姑姑婆婆了， E desistiu de se alegrar. 啊，然后他就喜乐不起来了， Desistiu de saber que essa pessoa é bonita. 哎，那忘记说她是美丽的， Desistiu de esperar. 然后就因为他失去盼望。 A igreja não pode ser assim. 教会不能是这样， A igreja é uma noiva 教会是一个心腹， que está esperando o noivo, 在等这个 que 新 está 郎的再来 esperando o casamento. 在等这个新郎的来这里，在什么来有这个婚宴。 Mas esse mundo 但这个世界 é um mundo de trevas. 是在一个黑暗的世 Vai te 界， pressionar, 他会来施压 vai dizer para você desistir, 啊，他要来劝你说啊，放弃吧， vai dizer que não há mais propósito para viver. 啊，但这个人是没有目的的。 Mas aquele dia da volta de Jesus é um dia de trevas, 但是当耶稣再来的时候，是一个黑暗的日子， é um dia de escuridão. 是一个黑暗的日子。 Esse é um dia. 就是这个 Vocês lembram do texto quando Jesus estava no Calvário? 你记得吗？耶稣在各个他的时候， Vocês lembram o que aconteceu ao meio-dia? 在这个中午的时候发生什么事情？ Todos lembram? 记得吗？ O que aconteceu ao meio-dia? 中午的时候发生什么事情？ Escureceu tudo, deu um eclipse solar. 然后呢，整个天空都暗了。 E vocês se lembram quantas horas ficou tudo escuro? 你知道有多久的时间它是黑暗的呢？ 3 horas. Do 3 meio-dia às 小时。 3 da tarde. 它从中午到下午3点。 Mas vocês lembram algum momento no texto que diz que o pessoal fugiu com medo da escuridão? 你有没有看到这个圣经记载说，当黑暗的时候，大家都逃跑了？ Vocês lembram se alguém ficou com medo no texto? 有没有人说，哎呀，好怕的，好惧怕的？ Não. 没有， Ninguém ligou para aquilo. 大家觉得都是好像很正常， Porque todo mundo já vivia na escuridão. 因为人就习惯活在黑暗里， Eles estavam acostumados com a escuridão. 已经习惯了， Nem perceberam. 都没发觉。 Jesus é o sol da justiça. 啊，耶稣是公义的日 O 头 texto de Abacuque 4 fala. 啊，这是这个哈巴谷书的讲的， É o sol da justiça. 他是公义的日头， Esse sol da justiça brilha e traz salvação. 公义的日头发光的时候就把 E 救恩带来 quem tem Jesus brilha junto com ele. 看耶稣的光，我们就能来反映耶稣的光。
Mas o mundo está em trevas 但是世界是在黑暗 e 中， não percebe as trevas em que está, 但是他不知道他是在黑暗当中， como naquele texto da crucificação. 就像耶稣被钉死架的时候的那段经文， Eles não veem suas famílias destruídas, 他们不会看到，哎，我的家庭是破碎的、破坏的 eles não veem que morrem assim, sem sentido. 啊，他会说，哎呀，这个人都死了，都不知道没有意义的 Eles têm filhos, mas não se alegram com os filhos. 啊，他们有孩子，但是不会因为这个喜乐啊 Os jovens vão para as drogas, 啊，很多年轻人去吸毒， adolescentes e jovens caem em depressão. 很多少年的年轻人现在是在忧郁的当中。 Depressão é falta de vontade de viver. 什么是忧郁？就是没有生活的意愿， Isso é depressão. 这叫做忧郁。 Falta de vontade de viver. 没有这个要生活的意志。 Milhões nesse mundo estão em depressão. 现在上千上万的人在这世上就在这种情况当 Eles 中， não têm vontade de viver. 没有生活的生存的意愿 Algumas das nossas crianças ouvem vozes, 啊。很多这个年轻人他们会听到声音， especialmente durante a noite. 特别是睡觉晚上的时间， Às vezes eles veem, as crianças veem demônios, 然后有时候会看到邪灵 mas as famílias acham que está tudo bem. 啊。这个爸爸现在没事情 Vamos lá no shopping, 啊，我们去这个购物中心 vamos assistir o filme dos Marvels, 啊，我们去看这个一些关于这个什么 vamos comer pipoca e beber 巫术 Coca-Cola. 的电影，我们来去喝这个口卡跟什么？ Amanhã é Pipoca. outro dia. 啊， Amanhã é outro dia. 明天就是另外一天。 Um dia a gente vai morrer mesmo. 啊，有一天我们都会死的啦。 Não há sentido na vida, 好像人生是没有什么意义的， porque as pessoas estão em trevas. porque人已经在黑暗当中。 Mas o texto diz: como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima. 就这样，但是圣经讲说，好像晨光铺满山岭呢，有一点蝗虫就来接近了， Como nunca antes se viu, Uau. nem jamais se verá nas gerações futuras. 就从来没有看到的，就是这个以后直到万代都没有看见的事情。 O texto está dizendo que o mundo está em trevas, 他来讲说，世界是在黑暗当中， mas Jesus é uma luz. 但是耶稣就是是那个晨光， E junto com o seu exército, 跟他的有一队的军 que 队， são os anjos, 就是他的天使， ele virá como essa luz brilhante. 他要把这个光非常灿烂的光带到这世上。 Mas Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. 但是今天神给我们一段话语， Nós fazemos parte do seu exército. 我们是他的军队的一部分， Nós somos luz nesse mundo. 我们是世上的光。 Quando nós esperamos a volta de Jesus, 当我们在期待耶稣的再来， há propósito na nossa vida. 这是我们生命中的目的。 Nós não vivemos para depressão. 我们不需要活在忧郁当中， Nós não vivemos para morrer antes do tempo. 我们不会在还没有时间到就提早死掉。 Nós temos algo a realizar ainda. 我们还有应当做的事情。 Todos nós, 我们每一个人， nós vivemos para o futuro. 我们是为了这个将来来生活。 E nós esperamos a volta de Jesus. 我们期待耶稣的再来， Nos reuniremos com Ele no céu. 我们在天上会跟他聚集。 Estaremos mostrando para o mundo 我们要向这个世上来彰显 que a vida só vale a pena com Cristo. 人生有意义，就是因为我们有耶稣。 O texto continua dizendo 这个继续 que diante do mundo o fogo devora. 他说，这个世界要被火来烧灭， De frente e por trás. 从前面到后面， Atrás deles arde uma chama. 然后都有这个如火这样来烧。 Agora, prestemos atenção no que esse texto diz aqui. 注意这段经文 Diante deles, 就是在他的面前， deles quem? De Jesus e da sua igreja. 就是在耶稣跟他的教会。 A terra é como o jardim do Éden. 他说，本来那个地好像是伊甸园， Mas atrás deles, 但是它的后面 a terra é um deserto arrasado. 就一个成了什么荒凉的旷野， Nada lhes escapa. 什么都没有。 Não está falando que ele vai destruir lá na frente, 不是说他要毁灭这一些， vai destruir o jardim 不是说他要来毁灭这个 e o jardim se 伊甸 torna um 园， deserto. 不是这个伊甸园变成旷野。 Mas espiritualmente, 但是从属灵的方面来看， a primeira interpretação é a seguinte: 第一个解释是这样： que diante do Senhor 在主的面前， a terra será restaurada. 这个地是要被恢复的， Viveremos no novo céu e nova terra.
我们未来活新天新地。 Mas atrás, no tempo atrás, 但是呢，这过去的时间， esse tempo que vivemos, 就像我们现在活的时 este 间， mundo em que estamos, 我们现在活的世界上， nada vai escapar. 这些的毁灭都不能逃避的。 O apóstolo Pedro está dizendo, 彼得啊，这个使徒彼得这么说 num dos seus livros, 啊，在他的书上有写， que essa terra e esse céu que agora existem 他说今天有存在的天地， estão separados para o fogo. 他已经预备要被火来燃烧， Nada vai escapar. 这个什么都会 Mas 都不能 diante, 逃避的。 mas diante do Senhor, 但是在神的面前 a terra, o céu e a nova terra é como o jardim do Éden. 啊，这个新天新地就好像伊甸园一样。 Então o que nós esperamos, 我们期待是什么？ o crente espera 我们一个信徒 na volta de Jesus, 在期待耶稣再来是 é uma 什么？ restauração completa. 就是耶稣来的完全的恢复。 Não fique triste. 你不要伤心 Tranquilize o seu coração. 啊，让你的心能安息。 Você terá um novo corpo, 你会有新的身体， uma vida eterna. 你会有永远的生命， Alegria eterna coroará as suas cabeças. 永远的喜乐要成为你头的冠冕。 Lá no céu não haverá choro, 在神的这个新天新地是没有眼泪的， nem morte, 没有死亡， nem dor, 没有痛苦， porque as primeiras coisas já passaram. 因为这些事情都过去了。 Oh, aleluia. 哈利路亚！ Nós esperamos a volta de Jesus. 我们期待耶稣的再来。 Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Olha o que o texto continua dizendo. 然后这个经文继续的说， Dois versículos seguintes. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. 他们有这个如马的形状，在奔跑的马兵， Como um barulho semelhante ao de carros de guerra. 就好像这个战车的响声， Saltam cumes dos montes. 在这个山顶上的奔跳的， Como um fogo crepitante que consome o restolho. 就像这个火焰这个烧碎的这样的声音， Como um exército poderoso em posição de combate. 就像这个强盛的军队他们预备打仗。 Todos nós lembramos do Salmo 1, Salmo 1. 我们都记得这个诗篇第1篇， Olha para um crente e diz assim para ele aqui: Você é como uma árvore 我们跟旁边的弟兄姐妹说，你好像一棵树 plantada junto a ribeiros de águas. 栽在溪水边， Sua folhagem não murcha. 你的叶子不枯干， Você dá frutos. 你会结果子， Você é uma árvore do Senhor. 你是神所栽种的树。 Agora, aquela pessoa que não é crente, 那个还没有信神的， às vezes talvez alguém da sua família, 可能我们家人还有一些不认识耶稣的， alguém do seu trabalho, 还是你的同事， ele é como uma palha. 他说就是说他就会好像这个草。 É o restolho ali. O texto do Salmo 1 diz que o que não é crente é como uma palha que o vento dispersa. 他就是会好像这个什么这个糠秕糠秕就是说是轻的，然后呢会被烧掉。 O fogo da volta do Senhor 这个耶稣再回来的这些烈火 vai queimar a palha. 要来烧掉这些， As pessoas vão ficar apavoradas. 人会很恐慌。 Mas o crente 但是信 é 耶稣 uma 的， árvore do Senhor. 他就好像神的一棵树一样。 Esse texto está falando que a volta de Jesus 这个经文在讲说，耶稣再来的时候， vai ser o ápice, o cume da batalha. 就是这一个战争的高峰。 Mas agora 但是现在， nós temos que viver em batalha. 我们是活在一个征战当中。 O crente é um verdadeiro guerreiro. 我们做神的儿女，这个信徒是一个战士。 Crentes lutam para vencer. 我们靠主来战胜，来得胜。 Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, 然后这个罗马书第8章从31节开始， diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? 神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？ Nem a morte, 就是不管是死亡、 nem a vida, 生命、 nem os anjos, 天使、 nem os principados, 执政掌权的、 nem o passado, 过去的， nem o momento presente, 还是现在的， nem o porvir, 还是将来的， nenhuma criatura 没有一个所创造的 poderá me separar do amor de Deus, 都不能让神的爱与我隔 que 绝， está em Cristo Jesus. 因为我在耶稣基督里面， Em todas as coisas, 因为靠着那爱我的主， somos mais que vencedores. 我们已经是得胜有余了。 O dia do Senhor vai ser terrível.
耶稣再来的这是很可怕的， vai mostrar as trevas do mundo 他要把黑暗来彰显给这 e 世代的人。 Jesus vem com todo o seu exército 耶稣带来他一切的军队 para a batalha final. 来做一个最后的征战， Mas nós estaremos ali, 但是我们就是在那里， vitoriosos. 就是靠耶稣得胜。 Mas agora, 但是现在， faz-se necessário que você e eu já vivamos em vitória. 但是我们现在都会靠那个爱我们的主活出胜利。 A Bíblia diz que o crente vive de glória em glória, 耶稣这个圣经讲说，我们是在荣耀中 de vitória em vitória, de glória em glória. 荣耀以致荣耀， Isso é a palavra de Deus. 这是神的话。 Nós temos que pensar 我们需要这样的思想， na volta de Jesus. 思想耶稣的再来。 Aleluia. 哈利路亚！ O crente, 基督 o 徒， crente, ele já vive numa batalha espiritual. 我们的生命已经是在一个征战的当中。 Desde o dia que você nasceu, 当你出生的那一天， você vive numa batalha 你 espiritual. 已经在这个属灵征战里面了。 A diferença, quem sabe a diferença entre Eliseu e Geazi? 你知道这个这个以赛亚跟他的那个仆人， Lá no livro de Reis, lá no livro de 2 Reis, 在这个列王记下， quando o exército da Síria invade a casa de Eliseu, 当 cerca a casa 当 de 这个 Eliseu. 以利沙先知呢这个叙利亚的军队要来侵犯这个以利沙的房子， O jovem Geazi abriu a porta e viu aquele exército. 这个以利沙的仆人他打开门就看到敌军的军队， Você sabe o que o Geazi falou? 这个仆人讲什么？ Quem sabe? 你知道他讲什么吗？ Ele falou o quê? 完 Uma 蛋了 palavrinha com 2 letras. Ai! Coitado de mim, estou perdido. 然后他说：“哇，哎，这样我们死了啦，就是没有， Ai! 哎， Ele falou: Ai, meu Senhor, 哎，我的主啊， estamos perdidos. 我们糟糕了，没命了， Vou morrer. 我会死了， O inimigo vai nos matar. 敌军要杀死我们了， Ah, essa doença vai me matar. 这个疾病要杀死我了， Ah, não tem mais graça esse mundo. 这个世界没有趣了， Para que eu estou aqui? 为什么我在这里呀？ Eu só perco. 我都是打输的， Nada dá certo para mim. 我做的没有一个事情都是好的， Não consigo o emprego dos sonhos. 我没有达到我梦想的这个工作， Não consegui casar. 我还没有结婚呢。” E se alguém é casado e está infeliz, diz: Eu casei, mas sou infeliz. 然后这个结婚的时候，为什么结婚了以后就不喜乐呢？ Ah, 不幸福。 a igreja está sem graça. 哎，教会就是好像没有 Ai, 去， meu Senhor. 哎，整天就是在哎， Os inimigos são muitos. 哎呀，仇敌太大了。 Esse foi o Geazi. 这就是以利沙的仆人。 Fala para o seu irmão do lado ali: Não seja Geazi, irmão. 得给我西， Não seja Geazi. Amém? 不要做西哈基。 E quando ele fechou a Geazi. porta com medo dos inimigos, 当他这个西哈基他关门，他怕的要命的时候， ele foi dizer para o pastor Chang: Pastor Chang, o exército vai acabar com a gente. 他去跟张牧师说：“你看，敌人要来杀死我们了。” Quando um crente tem medo, quando um crente é Geazi, ele tenta contaminar os outros. 你知道吗？当一个基督徒他是西哈基他的惧怕会传染别人的。 Ele tenta falar para as outras pessoas que está tudo errado. 他讲给别人说：“你看这个生命很糟糕的，都是不好的。 Esse é o último acampamento que eu venho. 这是最后一次的退休会啊！ Porque eu já participei dos outros e minha vida não mudou. 我参加那么多也没什么大改变啊！ Os inimigos continuam me vencendo. 哎呀，仇敌都战胜我了， Os problemas continuam aumentando. 哎，我的问题越来越多。 Não, não é assim que a gente tem que 哎， viver. 不是这样的。 O Geazi foi falar para Eliseu: Ô Senhor, os inimigos são muitos. 基哈西跟以利沙说：“你看仇敌那么多， Eles vieram matar a gente. 哇，他们要来杀我们 Vai acabar o nosso ministério. 他要把我们的事工毁坏了， Não tem ninguém que vai nos socorrer. 没有人会拯救我。 E sabe o que Eliseu falou? 但是以利沙跟他说什么？ Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. 以利沙说：“与我们同在的，与仇敌的更多。” Eliseu falou: Deus é muito grande. 以利沙说：“我们的神是太伟大， Deus é o Todo-Poderoso. 我们的神是全能的神， Deus é maior que aquela enfermidade. 神比你的疾病更大，
Deus levanta o doente lá da cama, não é, pastor Shank? 哎，张牧师知道啊，神把那个从这个在病床上面的人救起来 Os diagnósticos dos médicos não são maiores do que o diagnóstico de Deus. 啊，这个医生给你判断的啊疾病不会比神更有能力的。 Os médicos são gente boa, muito boa, 医生都是好人吧？ mas Deus é maior que 但 eles. 是我们的神比他还伟大， Deus é maior que aquele problema na sua casa. 耶稣比你家里的问题更大， Deus é maior do que aquele problema no seu casamento. 耶稣比你婚姻里面的问题更大。 Jesus vai voltar com um poderoso exército. 耶稣要回来的时候，跟那个大能的军队， E você e eu já fazemos parte desse exército. 我们已经是他的军队的一部分。 Foi o que Eliseu falou. 就是以利沙所说的， Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 与我们同在的比仇敌的更多。 Eliseu está falando de anjos e demônios. 这个以利沙讲说，天使跟仇敌， O exército dos sírios estava com os demônios. 而这些叙利亚的军队，他们是仇敌的，是魔鬼的。 Mas esse exército de Deus 但是神的天军 tem anjos do Senhor ao seu lado. 就是有天使天军，他在我们的周围来包围我们。 Então Eliseu fez uma simples oração. 那以利沙就做一个很简单的祷告 Senhor, abre os olhos desse moço para ele enxergar. 啊，神啊，打开这个年轻人的眼睛， Abre os olhos dessa igreja para enxergar. 神啊，打开这个教会的眼睛， Porque a volta de Jesus não é um dia ruim para os crentes. 因为耶稣的再来给信徒不是可畏的日子， Lá no céu, 在那 eu vou entender chinês e os chineses vão entender português. 在天堂里面呢我会听懂中文的，中文的人会中国人会听懂普文的。 Eu prometo que lá no céu eu vou cantar chinês, em chinês. 我相信呢，我在天上我会唱中文的。 Pastor Chang não vai precisar me interpretar. 那时候呢，我不需要招牧师翻译了 Vai ser maravilhoso lá. 那里面都是会很美妙的。 Vou me reunir com os irmãos chineses, vamos louvar aqui no céu. 我跟很多的中国人、其他的民族的，我们都要在天上里赞美神。 O apóstolo Paulo vai cantar em chinês com a gente. 这个使徒保罗要跟我们一起来唱中文的。 O Eliseu vai abraçar a gente cantando em chinês. 这个以利沙要来拥抱我们，一起来用中文唱歌。 Vai ser maravilhoso aquele dia. 这个日子是奇妙的。 Mas eu tenho uma palavra para vocês nessa manhã. 今天早上有一句说话要给你， Antes de chegar aquele dia, 但是当这个日子还没有到以前， dia de guerra, 那天是战争的日子， da última batalha, 就是最后的征战。 eu e você 你跟我， já temos que vencer as batalhas hoje. 我们今天就要在今天的征战当中来得胜。 A volta de Jesus, 耶稣的再来 essa volta vai chegar, 一定会再来， mas estamos vivendo um processo, 但是我们就在这个过程当 nos 中， preparando para essa 我们 volta. 在预备他的再来。 Quando Jesus voltar, 当耶稣回来的时候， ele não vai buscar um povo fracassado. Ele 他不会来找一些失败的， não vai vir buscar um povo doente. 他不会来找一个在疾病当中的百姓。 Ah, nada deu certo na sua vida, então vou te levar para o céu. 你在这里都很不好，所以我把你带到天上。 Você não venceu nada nessa vida, então vou te levar para o céu, meu filho. 你在这个世上都没得胜的，我就把他带到世上得胜的。 Isso não é a volta de Jesus. 这不是耶稣的再来。 O apóstolo Paulo diz: 使徒保罗这么说， Maridos, amem suas mulheres, 他说：“丈夫爱你的妻子， como Cristo amou a sua igreja, 就像耶稣爱他的教会， e a si mesmo se entregou por ela, 所以他为教会献 para 上自己， apresentá-la a si mesmo. 就是要他献给自己。 Vamos lembrar? 来 Como é que ele vai apresentar a igreja, que somos nós? 耶稣要怎么把我们的教会来彰显出来？ Gloriosa, 它是一个荣耀的， sem ruga, 是没皱纹的， sem mácula, 没有瑕疵的， santa, 圣洁的， sem defeito. 没有 Uma igreja poderosa. 缺乏的，没玷污的。 Jesus vai nos apresentar como um povo poderoso. 耶稣来的时候，他带我们是一个非常有能力的百姓。 Já somos poderosos agora? 我们现在已经靠主有能力了吗？ Desperta a igreja. 醒过来吧，教会 Toque a trombeta em Sião. 在西安吹角， Soe o alarme. 在那边大声呼叫， Acorda quem está dormindo. 来苏醒那些在沉睡的 Nós 人。 vivemos para o futuro. 我们为将来的预备， Estamos sendo preparados para o 我 futuro. 们现在就在被预备，准备面对将来。 A volta de Jesus não é para falarmos de medo.
这个耶稣的再来给我们不是惧怕的。 Ah, porque os chineses estão inventando aquele, já inventaram aquele negócio do negócio facial lá. Eles olham para o nosso rosto, já sabe tudo da gente. Então você sabe China, essa detecção facial, ele já sabe quem você é. Chinês. Ah, traduzi para chinês. Esqueceu de traduzir. Qualquer coisa eu falo, né? 他在讲说，在中国里面已经有在这个刷脸哈，他一刷脸就知道你是谁。 E aí nós vamos ficando com medo, porque a tecnologia, o profeta Daniel falou que a ciência ia se multiplicar. 所以我们现在说很多新的科技，我们会怕，因为很多这个科学家都在发达。 Quando aquela câmera pega o seu rosto, sabe até o que você está pensando. 现在有一些刷脸的，甚至以后他一刷下去就知道你在想什么，你知道吗？ Se você olha para aquele outdoor daquele político que faz uma cara feia, ele sabe, opa, aquele lá não gosta da gente. 你看到那个广告，你看那个人做说，这个人不喜欢我们， E aí vai lá e te prende. 就去把你就把你抓了， Aí você fica com medo. 你就会惧怕了。 Aí você diz, a volta de Jesus é difícil. 耶稣要再来真正不容易哦。 Oh, vai ter um dinheiro mundial. Uma única moeda. 有一个统一的货币啊。 Vai ser difícil, hein? 这个以后不容易哦。 Vou guardar meu dinheiro no colchão para poder usar. 我要把我的钱放在这个什么我的床下。 Vai ter uma religião mundial. 会有一个统一的宗教。 Queridos, tudo isso. 就很多人讲一大 O 堆。 mundo está indo 这个世界就是这样的在 de 走， pecado em pecado. 就是在最终一起 A 走向最 história 终。 vai acontecer, 这些东西都这个真正就是很多历史会发生， mas o crente não tem medo. 但是我们信主的，我们 Ele 不 já 要 é 惧怕， mais que vencedor. 因为我们在主里已经是得胜有余的。 Nós somos um poderoso exército. 我们是神有大能的军队。 Quem sabe de quem o diabo tem medo? 你知道魔鬼最怕什么吗？ Vou fazer uma pergunta diferente. 我另外做一个用另外的方法来问 Quem tem medo do diabo? Se ele aparecesse aqui, o diabão. 你来想说这个魔鬼，谁会怕魔鬼？ Quem tem medo do diabo? Se ele aparecesse aqui, ele deve ter uns 5 metros de altura. 如 Bichão 果 grande. 如果魔鬼出现在这里，他可能5公尺高吧？ Quem tem medo dele aqui, levanta a mão. 你会怕吗？魔鬼如果出现在这里， Imagina ele bem grande. 你就思想说他是很大 Um anjo poderoso, 很大的天使， com aquela cara de dragão, 就像那个龙的那个脸， soltando fogo pelas narinas. 然后他从那个鼻子就是要发火出来， Aquele monte de coisa assim na cara. 然后呢这个头上都一大堆那个怪的东西， E ele pegasse o microfone aqui. O diabo pegasse o microfone aqui. 然后就拿这个麦克风， E ele olhasse para vocês 然后看你， e dissesse: Eu vou te matar. 然后说我要来杀你。 Quem saía correndo aqui? 谁会从这里跑出去？ Sejam sinceros. 诚实一点， Todo mundo saía correndo aqui. 很多人都会马上跑出去的。 Mas eu quero dar uma notícia boa para vocês. 我要给你一个好消息， O diabo é que tem medo de você. 其实是仇敌会怕你的。 Ele não aparece aqui porque ele tem medo de você. 他没有出现在这里，因为他怕你。 Esse diabo tão feio 这个很丑的仇敌， tem medo do menor crente que tiver aqui. 他看到一个最小的基督徒，他都会怕。 E eu não estou exagerando, não. 我不是在夸张的。 Quando Jesus aparecia, 当耶稣出现的时候 os，demônios falavam: Oh, Jesus, filho do Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo? 当仇敌魔鬼看到耶稣说：“哎呀，耶稣离我们远一点，你不要来折磨我们。 O diabo tem medo dos filhos de Deus. ”仇敌会怕神的儿女， O diabo não tem medo de pessoas religiosas, 仇敌不怕宗教人士， mas o diabo tem medo de um crente, 但是仇敌会怕真正的基督徒， de um filho de Deus. 一个真正神的儿女。 E por isso você não pode ter medo da volta de Jesus. 所以你不需要惧怕耶稣的再来。 Os descrentes têm medo da volta de Jesus. 不信的真正会怕。 O texto continua dizendo que as nações estão em angústias. Em 然后 Joel 呢， 2. 这个经文就是讲说，这个万国也是很忧虑的， As 很惧怕。 nações estão
angustiadas. 所以这些国家他们真是很惧怕， As nações estão brigando umas com as outras, guerreando umas com as 然后 outras, 呢就彼此在征战， porque elas não têm poder. 因为他们自己也没有能力。 Os grandes líderes das nações, 现在这个大国的这些领袖们， para terem poder, 他们要来争取这个这个权柄权利， depende de pactos que eles fazem com Satanás. 所以他们需要跟仇敌来立约的，得到能力。 As pessoas estão morrendo nas nações. 你知道吗？很多人在万国当中，在世上， Uma nação busca destruir a outra nação por causa da terra, da água, da comida. 那今天就是一个国家为了土地、为了水、为了益处呢，就来占有其他的国家。 Para nós é loucura essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. 我们现在这个俄罗斯跟乌克兰这个战争是很荒谬的。 Para nós, o interesse que as pessoas têm no Brasil, o interesse que as outras nações têm no Brasil é por causa da terra, da água, da comida. 那很多人就是在征战的时候，都是为这个利益，为了土地，为了水，为了这些的财富 Uma nação tem inveja do que a outra nação tem. 这个国家会嫉妒另外国家有的。 Mas eu gostaria de falar de uma nação 但是我要来讲一个国家 que o apóstolo Pedro chama de nação santa. 我们是君尊的圣洁的国度， Vós, porém, sois nação santa. 我们是圣洁的国度， O apóstolo Pedro está falando de nós, a nosso respeito. 所以这个彼得在讲说，我们就是圣洁的国度 Nós somos uma nação indestrutível. 我们在神里面是不会被毁坏的。 Nós somos uma nação que não tem fim, reino que não tem fim. 我们神的国度是无穷尽的 Quando começaram a perseguir os irmãos lá na China, 我们当看这个我们在中国里面的信徒在被受逼迫的时候， depois da inauguração do comunismo lá, 就是从这个共产开始的时候， anos mais tarde descobriram 然后以后他们发现， que há milhões de crentes lá na China. 就是在逼迫以后产生更多的基督徒。 Dizem que os missionários mais fortes, que os missionários mais que não têm medo do perigo são os missionários chineses, 然后最不怕死的宣教士就是中国人， porque eles sabem que são uma nação santa. 因为他知道他是属于圣洁的国度， Não tem a ver com China ou Brasil, 不是因为中国还是巴西， tem a ver com o céu. 因为他们是属于天国的 Nós 一个 somos 国 um 度， povo do céu. 我们是天国的子民， Nós somos um povo forte e poderoso. 我们是神国一个大能的军队。 A terra treme diante de nós. 这个地要在我们面前来震动， A terra treme. 地要震动 A，terra tem que continuar tremendo. 地要在我们前面震动。 Lá na escola, 在学校 onde seu filho de 10 anos está, 比如说你的孩子10岁的孩子、 7 anos, 7岁的孩子、 até menos, 更小的， a professora treme 主要他是神的儿子，我跟你讲，老师都会 quando, 震抖。 quando aquele teu filho fala 当你的孩子讲 que a Páscoa não é coelho, que o Halloween não é de Deus, que o Natal não é Papai Noel, aquela professora treme quando o teu filho fala. 当你的孩子讲说这一些拿到不是这个圣诞老公公，这个哈罗威不是这么真的，这些讲那些就是串出这些谎言的时候，我们的老师都会惧怕。 A terra tem que tremer diante de você. 地要在我们的面前震动。 Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou e ele espera que eu e você vivamos nele com esse poder diante das pessoas. 所以当耶稣再来还没有到的时候，神要你我带着神这样的一个能力来震动这个世界。 Vamos ler novamente o versículo 10 e 11. 我们来看第10节到第11节， Joel 2. 第10节跟到11节。 Pode ler primeiro, pastor. 他们一来，我们一起来，他的未来地震天动，日夜昏暗，星宿无光。耶和华在他的军队前发声，他的队伍甚大，成就他命的是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？ Amém. Vamos ler todos juntos em português o 10 e 11. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas!
Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Ouçamos bem essa palavra aqui. 我们把这段经文我们要听得好。 Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. 成就他命的都是强盛者。 Vamos falar de novo. Como são poderosos 说是强盛者， os que obedecem à sua ordem. 就是那一对成就他命的， De novo, como são poderosos 就是那些强盛者 os que obedecem à sua ordem. 成就他命的。 Em português e em mandarim, né? Como são poderosos 这些强盛者 os que obedecem à sua ordem. 就是成就他命的。 Olha para um poderoso do seu lado aí. 我们就跟旁边说，你是一个强盛者。 Você está vendo algum poderoso aí? 你有看到你旁边是强盛者的吗？ Quando o pastor Chang estava lá no hospital, quem era poderoso lá? 当詹姆斯那时候在医院入院的时候，那里有什么强盛者呢？ O médico, que com toda a sua ciência e entendimento e boa vontade, ou um filho de Deus que lá estava? 是那个医生有很多的资讯，很好心要在医治，还是神的儿子在那边？ Nós esperamos a volta de Jesus. 我们期待耶稣的再来， Nós esperamos essa volta. 我们期待他的再来。 Mas quando Jesus voltar, 但是当耶稣再来的时候， ele vem buscar um povo já poderoso. 他要来寻找一群强盛者。 Você e eu temos que ser poderosos na terra. 我们要靠他在这里做强盛者。 O Salmo 112诗篇112篇 fala que os filhos dos crentes 就是神的儿女信徒 são poderosos na terra. 是这个信徒的儿子在地上是有能力的。 Agora, de onde veio esse poder? 从哪里来这个大能？ Alguém lembra de Atos 1:8? 你记得《使徒行传》第1章第8节吗？ Quem lembra, levanta a mão. 你记得吗？第1章第8节是什么？ Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito 圣灵 Santo. 降临在你们身上，你们就得着能力。 De novo, recebereis poder 当圣灵降临在你们的身上，你们就得到能力。 ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como são poderosos 这些 aqueles que obedecem à sua ordem. 这些遵行主命令的都是强盛者。 A terra vai tremer 这个地要震动， diante de um crente. 在一个基督徒的面前， Aquele seu colega na faculdade tem que tremer diante de você. 你学校的同学看到你，他真正要震动。 Se alguém tiver algum cônjuge descrente, ele tem que tremer diante de você. 你的先生、你的配偶是不信的，他看到你要震动。 Algum filho que tem pais descrentes, esses seus pais têm que tremer diante de você. 你有父母亲是还没有信主的，他们看到你， Porque 真的在 maior, 你面前要震动， porque maior é o que está em você 因为在你里面的 do que o que está no mundo. 比世界更大。 Nós esperamos a volta de Jesus, 我们在等候耶稣的再来， cheios do poder de Deus. 充满大能， Cheios do poder de Deus. 充满大能，神的大能。 Um dia o sol e a lua vão escurecer. 有一天这个太阳跟月亮都会 Ainda 失光， não aconteceu definitivamente. 还没有这样的发生 As estrelas ainda não caíram dos céus 这些星星都还没有坠落下来， definitivamente. 还没有完全。 Mas quando acontecer, 当这些事情发生的时候， todas as nações verão 全球的万邦万民都要来看 que 见， nós somos do lado do poder, 我们是在神大能的这一边， do lado de Jesus, 在耶稣的这一边， do lado do Todo-Poderoso. 在一个全能神的这一边， É hora de esperarmos a volta de Jesus 就是我们在期待耶稣再来的时候， da forma certa. 有一个对的态度。 Vai ter a moeda única, vai ter o anticristo, vai ter a religião única, mas eu e você continuamos poderosos. 有敌基督的的产生，有统一的宗教，有其他的东西， O que nós esperamos? 我们在期待什么？ Se você não tem filhos, você espera engravidar. 你还没有孩子的，你要想要能怀孕； Se você tem um emprego, você espera crescer no emprego. 你有工作，你还要想说比较好的工作；
Se você é dono de uma empresa, você espera que ter mais clientes 啊，你如果自己是做老板的，你希望有更多的客户 e que a sua empresa melhore cada vez mais. 啊，你期待你的公司越来越好。 Se você é solteiro, espera casar. 你这个单身的，你要想结婚。 Se você está triste, espera se tornar uma pessoa alegre. 你在伤心当中，你希望你能比较喜乐。 E se você é crente, você espera a volta de Jesus. 你是基督徒，你等耶稣的再来。 E como você espera? 你如何在等待？ Sabendo quem você é. 知道你是谁。 Tocando a trombeta em Sião. 你在西安吹角， Soando o alarme. 你来大声的来呼叫， Sabendo que você é luz 知道你是光， em um mundo de trevas. 是在这个黑暗当中发光的。 Sabendo que o diabo tem medo de você. 你知道仇敌会惧怕你， E o diabo não aparece aqui 因为仇敌不能在这边， porque ele tem medo de você. 因为他会怕你我。 Nós não temos que ter medo dele. 我们不需要怕他， Ele tem que ter medo de nós. 他需要怕我们。 Ele tem que ter medo da sua oração, 他会惧怕你的祷告， da pregação do evangelho que sai da sua boca. 他会怕你从你的口中讲出真道。 Quando você começa a adorar a Deus, o lugar treme. 当你在这边高举赞美神的时候，这个地方会震动。 Ele tem medo de como você evangeliza, 他会怕当你在传讲福音， porque através da sua evangelização, 因为借着你的福音的出口， filho do diabo vai se converter, 因为那一些不信的 vai sair das drogas 要从这个黑暗，从这个毒品当中，他要来悔改归向神， e vai esperar Jesus como eu e você esperamos. 会来跟你我一样来期待耶稣的再来。 Baixe sua cabeça agora. 我们可以低头， Quero orar por essa igreja. 我要为这个教会来祷告。 Querido Pai, 亲爱的天父， o Senhor colocou lá no coração dos irmãos em Taiwan 你把这个在那个华人台湾的这人的心 esse tema poderoso. 这些这个华人的教会的这个有能力的主题， Que nós devemos ser empoderados pelo Espírito Santo 因为我们要被圣灵充满的能力， para podermos viver as promessas do Senhor. 要来活出你的应许。 A descida do Espírito Santo é uma promessa tua 主啊，你说圣灵降临是你的应许， e ela já aconteceu. 这已经发生了， Ela já está disponível para nós. 已经在我们当中是真实的 Mas esse poder do Espírito 这个圣灵的能力 que está disponível para nós 已经是赐给我们的， é para crentes que esperam a volta de 就 Jesus. 是让我们接下来等候耶稣基督的基督徒。 A partir de hoje, Senhor, 从今天开始 nós queremos viver para o futuro. 我们真是在为了将来来准备， Nós queremos viver na esperança 我们要有盼望， de um novo céu e uma nova terra. 盼望新天新地。 Nós queremos trabalhar nesse mundo, 我们在这个世上做工， esperando o que vai acontecer lá no céu. 在期待在天上发生的事情。 Oh, amado Espírito Santo, 亲爱的圣灵， o Senhor é o Deus de todo poder. 你是全能的神， Todo medo, 主啊，一切的惧怕， pelo poder do Espírito Santo, 我们奉靠耶稣圣灵的大能， vai embora dos nossos corações. 从我们的心中离开。 Todo medo da volta de Jesus, 我们惧怕耶稣的再来， pelo poder do Espírito Santo, 奉圣灵的大能， sai agora em nome de Jesus. 从我们当中离开。 Toda enfermidade que tem vindo aos nossos corpos, à nossa alma e ao nosso espírito, enfermidade, 在我们身心灵一切的疾病， pelo poder do Espírito Santo, 靠圣灵的大能， sai agora em nome de Jesus. 从我们的生命中离开。 Todo trauma do passado, 我们过去来的创伤， toda rejeição no presente, 我们今世的被拒绝， toda amargura enraizada, 我们这个心里面的这个苦毒的根， pelo poder do Espírito Santo, 奉圣灵的大能， sai agora em nome de 从我们 Jesus. 当中出去。 Toda mentira de Satanás, 从撒旦的一切的谎言， porque Satanás só fala mentiras. 因为撒旦就是谎言的，只会讲谎言的。 Todas as vozes que ele tem falado 他从撒旦来的声音， na mente de alguns crentes, 在这个基督徒的心思意念上， especialmente na hora de dormir, 特别要在睡觉的时候， crianças e adultos, 这个成人跟小孩子， todas as vozes de Satanás, 一切仇敌的声音， pelo poder do Espírito Santo, 奉圣灵的大能， sejam silenciadas agora, 要这个不能在我们当中再来说话， em nome de Jesus. 他是要静音的，奉耶稣的名。 Querido Deus, 亲爱的父神， nós esperamos a volta do seu filho.
亲爱的天父，我们期待你的儿子的再来， Será um dia maravilhoso para nós, 是一个给我们是奇妙的日子， onde tudo que esperamos, 因为我们所期待的一切， tudo pelo qual ansiamos, 我们所期盼的 vai se 渴慕 concretizar, 的， vai se concretizar em nossas vidas. 都会成就在我们的生命中。 Abrimos o nosso coração 主啊，打开我们的心， para amar a vinda de Jesus 让我们能来有一个爱耶稣的生活 e viver intensamente 啊，让我们真正强烈的在活在这样的当中。 os anos que o Senhor tem nos dado. 当我们在地上的这个短暂的日子， Vamos viver intensamente 我们要很强烈的来生活， no trabalho, 在工作， no estudo, 在读 no 书 ministério. 啊，在事工上， Vamos viver intensamente 我们要非常强烈的来生活， e esperando a volta de Jesus. 来期待耶稣的再来。 Em nome de Jesus. 奉耶稣基督的名， Amém. 阿门，阿门，阿门。